Glória a Deus. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Informe, Instagram, informe. José Eustáquio, seja muito bem-vindo. Maria, seja muito bem-vindo. Marquinhos, Gabi, Ciro, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, João. Que saudade. Como estão as coisas, gente? Como é que vocês estão? E o domingo? Tudo tranquilo? Tudo sossegado? Tá tudo certo aí? Domingo foi bom? Fala pra mim aí, como é que foi o domingo? Ô, Babeto, Ana Lúcia, abraço, viu? Seja muito bem-vindo. Emília, seja bem-vinda. Gabi, querida, seja muito bem-vinda. Leide, Patrícia, seja muito bem-vinda. Saudade, né, João? Eu só consigo, assim, eu expressei uma frase, assim, eu cunhei uma frase pra mim, assim, sabe? Saudades absurdas. Tô com, assim, um absurdo de saudade das pessoas, dos PGs, da célula, da celebração, do abraço depois da música. Ai, que saudade, cara. Nossa, como que faz falta, viu, João? Faz muita falta. Ô, Marquinhos, manda um abraço aí pra querida Hébia. Um abraço. Ei, Ana Paula, boa tarde, querida. Ei, Cira, esticado no sofá. Oh, maravilha, isso é de Deus demais, viu, Cira? Oh, maravilha. Isso é bom demais da conta, viu? Natália, querida. Lili, seja muito bem-vinda. Então, irmãos, eu vou começar hoje fazendo um agradecimento. Ei, Joyce, querida, seja muito bem-vinda também, viu? Vou começar fazendo um agradecimento porque aprove Deus que eu estivesse aqui falando com vocês hoje, no dia em que nós, batistas, comemoramos o dia do pastor, né? Acho que nessa roleta lá da EBD acabou caindo em mim e aprove Deus eu estar aqui. Então, assim, primeiro eu gostaria muito de agradecer aos meus amigos, irmãos, companheiros e parceiros da vida, assim, Pastor Ismael, Pastor Yerso, Pastor Geraldo, pelo companheirismo, pela paciência, pela caminhada, sabe? Eu acho que esse chamado tão rico, tão abençoador e também tão desafiador que o Senhor nos concedeu, eu estava conversando hoje com o irmão Joel, que me ligou de forma carinhosa, né? Nós, pastores, recebemos uma cesta de vocês. E eu pensei assim, como que para mim, Serginho, é tão abençoador fazer parte de um time de pastores tão legal, tão bom quanto o pastor Ismael, o pastor Yesso, o pastor Geraldo. Para mim é um time que eu chamei de Dream Team, time dos sonhos. E também fazer parte de uma igreja tão abençoadora, que abençoa tanto os seus pastores como é a IBCP. Então, desejar pra gente o feliz Dia dos Pastores, como vocês desejaram, como as cestas chegaram e tantos afetos chegaram pra gente, agradecer a vocês também por aquilo que vocês são na nossa vida. Então, eu faço aqui a menção honrosa ao nosso pastor, presidente, pastor Ismael Aredes, e ao nosso querido amigo, eu falo que o Yerso, assim, né, é um pastor, é um professor, um educador, a forma com que ele fala, com que ele nos ensina, abençoa demais. O Geraldo, para mim, é um cara cativante, é um amigo querido, então, assim, fazer parte disso, para mim, é realmente um prazer, viu? Um prazer mesmo. Os dois pastores, Pastor Daniel, eu não tive a graça e a oportunidade de conhecê-lo, mas eu ouço muito falar, sempre muito bem dele, então, assim, fica o nosso agradecimento. Obrigado por todo o carinho, por todo o afeto, e nós agradecemos a vocês, todos os membros da IBCP, pelo carinho e pelo afeto
que vocês demonstraram pela gente nesse dia tão especial. Então, a minha primeira fala é de agradecimento mesmo, viu? Muito obrigado a todos vocês. E agora a gente vai seguir na nossa EBD com o livro aqui, Formigas, né? Que é a proposta que a gente está conversando, né? Sobre as lições das sociedades mais bem-sucedidas da Terra. Ô Maria Helena, seja bem-vinda. Irmão Joel, seja muito bem-vindo, viu? O irmão Joel, gente, quando ele liga pra gente, ele não conversa com a gente, ele abraça a gente através do telefone, sabe? Aquele abraço gostoso que ele dá pra gente lá na igreja. É a mesma coisa ele ligando pra gente. Irmão Joel, a sua ligação hoje não foi uma ligação, foi um abraço que o Senhor me deu, viu? Obrigado. Obrigado, João, parabéns. Obrigado pelos parabéns, pelo carinho e obrigado por vocês serem também quem vocês são, viu? Quando o pastor Ismael fala isso, ele não está falando, não está usando figura de linguagem, né? Ele fala que ele pastoreia a igreja mais linda do Brasil. É isso mesmo, viu? Vocês são lindos mesmo. Fabão, seja bem-vindo. Amanda, seja bem-vinda. E minha esposa Angélica chegou aí, ó. Seja também muito bem-vinda. Então vamos lá, né, irmãos? Posto isso, todos os agradecimentos pelo carinho, pela sexta, por tudo que vocês tiveram com a gente e com a nossa família, né? Vamos dar seguimento aqui à nossa EBD. Eu estou hoje com o capítulo, a lição 8, que é Formigas administram o seu tempo com inteligência. Formigas administram o seu tempo com inteligência. É muito interessante e eu gostaria de pegar dois versículos base para que a gente converse, para que a gente tenha essa conversa. Que irmão Joel não é irmão, é um paizão. É isso mesmo, viu, Babeto? O irmão Joel, assim, eu falo com ele, eu já falei isso com a Gabi lá no PG, né? A neta dela, eu falo assim que o irmão Joel é um anjo, gente, que Deus deixou pra gente aí e tá cuidando da gente, assim, sabe? Ele é um paizão mesmo. E os dois versículos que eu gostaria de conversar com vocês, o primeiro versículo está lá em 2 Timóteo 2,16. 2 Timóteo 2,16. E, obrigado, viu, Leide? Pode ficar sabendo que nós recebemos todos os afetos e os carinhos que vocês hoje, né, despejaram pra gente. Obrigado, viu? 2 Timóteo 2,16 e Mateus 6,33. 2 Timóteo 2,16 diz assim: evitem as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ei, Fran, boa tarde, viu? E o segundo versículo, Mateus 6,33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em oração. Curva a sua cabeça aí, feche seus olhos e vamos orar, pedindo a Deus para que Ele fale com a gente nessa tarde. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia de alegria, por esse dia de celebração. Eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por todos os membros da IBCP, pelo time de pastores da IBCP, pelo nosso pastor Ismael, pastor Yerson, Geraldo. Te agradeço muito por cada uma dessas vidas. Te agradeço por cada membro que despejou na gente hoje uma série de afetos e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Peço ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco aqui nessa EBD, como o Senhor tem falado todos os domingos, ó Pai, e que esse estudo seja útil para a propagação do Teu reino, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Pensando nesses dois versículos, irmãos, eu gostaria muito que a gente caminhasse nessa formigas administram o seu tempo com inteligência. E é muito peculiar que ontem eu estava conversando com a Angélica, minha esposa, que eu me propus a fazer algo no começo do ano, que era de fazer algo todo dia,
E eu me dei conta que hoje é hoje é o dia número 166 de um ano, né? Esse ano, o 2020 é um ano bissexto. Então é o número 166 de um ano que tem 366 dias. E graças a Deus eu consegui fazer isso que eu me propus a fazer esses 166 dias. E esse texto aqui falou muito comigo nesse sentido de formigas administram seu tempo com inteligência, porque isso, irmãos, isso é totalmente necessário. A disciplina é totalmente necessário para que a gente viva uma vida com essa expressão aqui, administrando a nossa vida com inteligência. A disciplina é fundamental para isso. E aí, bem no início do texto, eles falam assim, os autores dizem assim: formigas são excelentes administradoras do tempo. Elas trabalham na hora certa e descansam no momento apropriado. Armazenam do verão e desfrutam do fruto do seu trabalho. Isso é de fundamental importância na nossa vida. A gente vive uma vida que ela tem muitos tipos de coisas que tiram a nossa atenção. A gente perde a atenção ou o foco daquilo que a gente está fazendo muito fácil. E o próprio celular, esse objeto que nós estamos usando aqui para se comunicar através dessa live, acontece isso. Ele tira muito a nossa atenção, tira muito o nosso foco, se a gente não cuidar dele. Na verdade, se a gente não ter o celular e o celular que nos tiver, isso é um problema. Isso é um problema. Então, esse ensinamento da formiga, que elas administram muito bem o seu tempo, ela tem um ensinamento muito importante. E qual é o ensinamento que eu acho importante? Hoje, a gente vive na era do urgente. A gente faz muita coisa, faz. E a impressão que nós temos é que o nosso dia não deu para fazer tudo que a gente deveria fazer, que a gente precisa mais do que de 24 horas para fazer tudo que a gente tem que fazer, porque a gente não consegue. Nós trabalhamos o dia inteiro, às vezes à noite, e mesmo assim a gente ainda não consegue fazer tudo que nós deveríamos fazer. Boa tarde, viu, Sandra? E isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante. Então, essa administração do tempo, ela é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável. E quando eu penso nesse fazer, a gente está fazendo muito e a gente ainda não consegue fazer tudo, e a gente ainda acha que o nosso tempo não está dando, né? Não cabe, 24 horas ainda não serve. Eu me lembrei de um texto que é de um dos autores que eu mais gosto e mais li assim na minha vida, que é o Tomás Halick. Tá vendo? Tomás Halick. Esse autor aqui, boa tarde, viu? Ele é um autor muito importante na minha caminhada. Eu sempre aconselho aos amigos, a quem a gente está próximo, que eu falo assim, a gente ler livros é muito importante, muito importante. Então, eu sou um leitor assim, fervoroso. Mas eu tive bons mentores que me ensinaram a ler autores. Então, eu costumo ler as obras dos autores. Então, eu pego um autor que eu vi que ele é bom e eu vou ler tipo 4, 5, 6, 7, todos os livros dele. E assim a gente entende melhor a linha de raciocínio. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso com todos, mas a gente escolhe ali uns 10 principais e faz isso. Quando eu penso nessa urgência do tempo e nessa administração que é fazer, e a gente acha que nunca conseguiu fazer tudo, eu me lembrei de algo que esse autor fala aqui que é muito importante, que ele fala de demasiada fé. O que é demasiada fé? Fé demais. Ele fala assim, que o importante, que o desafio da nossa época não é ter fé. Quando a gente olha para aquela passagem ali na Bíblia Sagrada, que nós precisamos ter uma fé, e essa fé que ela tem que ser do tamanho de um grão de mostarda,
A gente sempre imagina que a gente tem uma fé pequenininha, minúscula, e ela precisa crescer até ficar do tamanho de um grão de mostarda. E aí a gente pensa que a gente precisa de ter fé. E ele fala assim, esse não é o desafio da nossa geração. O desafio da nossa geração é que a gente tem fé demais. É que a gente tem demasiada fé. A verdade é que a nossa fé está tão grande que ela precisa diminuir e se tornar do tamanho de um grãozinho de mostarda para que ela germine, para que ela venha florescer e para que o fruto da nossa fé que seja vistoso, como as folhas da mostarda, que vai ficar maior, aquela coisa toda. E essa é a mesma impressão que eu tenho quando eu leio o texto aqui das formigas e penso assim, nós precisamos administrar o nosso tempo com sabedoria. Então a formiga, ela trabalha na hora certa, ela descansa no momento certo, ela armazena no verão e desfruta do fruto do seu trabalho. E aí, a primeira pergunta, hoje eu não vou fazer os pontos, como a gente fez na última conversa. Eu vou fazer perguntas presbiterianamente, como o nosso querido pastor Ismael. Hoje eu vou fazer 4 perguntas. A primeira pergunta é, você administra bem o seu tempo? Você consegue enxergar essa administração do seu tempo? Comenta aqui embaixo, para eu não ficar falando sozinho, achando que vocês estão achando que está muito ruim. Você tem administrado bem o seu tempo? Você tem trabalhado na hora certa, descansado no momento apropriado, armazenado no verão e desfrutando do fruto do seu trabalho? Essa é a inteligência. Essa é a inteligência que as formigas elas vão nos ensinar. Logo nesse começo aqui. Vocês têm feito isso? Conta pra mim aí. Conta aqui embaixo. Aqui, ó. Tem alguém me faz um oi assim, ó, pra eu ver se vocês estão me ouvindo. Sim. Amém, Ciro. Amém. Seja bem-vindo, viu? Antônio Lisboa. Eu não. Ô Sandra, isso é um exercício mesmo. Por isso que eu disse que isso exige disciplina. Quando eu disse lá no início que eu estou repetindo uma coisa hoje, no dia 166, e eu repeti essa coisa 166 vezes, eu precisei de muita disciplina para fazer isso, Sandra. Eu tenho 34 anos e eu posso dizer que esse é o primeiro ano que eu estou conseguindo fazer assim, sistematicamente tudo. Isso, Taimara, acho que está funcionando, coisa boa. O irmão Joel é igual camisa 10, né, irmão Joel? O senhor já deve estar só tocando a bola assim, distribuindo. O senhor já tem uma experiência aqui. O senhor tem que ensinar a gente a administrar, irmão Joel. Babeto, isso é muito importante, o quase. Cara, e aqui, gente, quando eu falo isso, eu não estou falando no sentido, por exemplo, de diminuir ou de colocar uma carga pesada em cima daqueles que não estão conseguindo. A ideia não é essa. A ideia é a gente tentar entender o que a gente está vivendo e prosseguir para algo. Então, assim, não se cobre no sentido de ficar pesado, mas se cobre no sentido de que sim, você pode melhorar e você pode desenvolver coisas que você ainda não conseguiu desenvolver. E eu estou muito feliz esse ano por isso. Boa tarde, Sheila. Eu sim. Que coisa boa, que coisa boa. Então a primeira pergunta em relação às formigas é essa. Nós temos administrado o nosso tempo, temos trabalhado na hora certa, descansado na hora certa, armazenado na hora certa e colhendo o fruto do nosso trabalho. Essa é uma situação muito importante. E aí eles vão colocar aqui, né? A gente sabe muito bem, né, sobre essa questão do dia, igual eu falei, o dia a gente fica sempre pensando que a gente precisa de ter. Não, a gente não precisa de ter. Por isso que eu coloquei que Deus, quando eu li Mateus lá, que Deus ele é quem cuida da gente. Porque quando a gente coloca todas essas coisas e busca o reino de Deus, a gente consegue administrar bem, porque a gente vai acreditar que Deus está cuidando da gente. Antônio Lisboa, boa tarde, viu, meu irmão? Seja muito bem-vindo.
Bem-vindo, irmãos. Bem-vindo, Joel. Então, a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta tem uma provocação aqui muito importante que os autores fazem aqui na parte de baixo. Eles vão dizer assim: aproveitar bem o tempo é algo vital que requer, antes de tudo, organização. Na prática, pessoas desorganizadas não conseguem localizar documentos e informações com facilidade e rapidez. Marcam compromissos diversos para o mesmo dia e horário, estão sempre atrasados e mal preparados para as reuniões. Deixam sempre a papelada acumular e trabalham em meio à desordem. A segunda parte que eu gostaria de perguntar você é organizado? E eu me fiz algumas perguntas aqui também. Por exemplo, quando eles falam aqui, eles têm dificuldade de achar um documento. Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu entrei para o seminário, quando eu fui para me achar o meu histórico lá atrás, cara, foi uma dificuldade. Eu lembro que eu tinha já pegado o meu histórico na escola, e eu falei, cara, agora eu preciso desse histórico, como que eu vou fazer com esse histórico? Sabe, a gente tem uma dificuldade, às vezes, enorme de achar coisas simples. E aí a gente vai acabar, na verdade, enrolando a nossa vida, porque a gente não tem documentos. Você é muito organizada, Taimara? Você tem cara de ser organizada mesmo, viu, Taimara? Coisa linda, Taimara. Nossa, isso é muito lindo, viu? E, Taimara, isso é tão importante, de verdade mesmo, eu acho isso tão importante, que às vezes pessoas que têm facilidades para isso, como eu disse, isso não é no sentido, eu estou falando isso, gente, e fazendo essas perguntas, não é no sentido de colocar peso, se você ainda não consegue. Mas às vezes, por exemplo, se a Taimara der 1, 2 dicas de como ela consegue se organizar com os filhos em casa, sabe, com toda essa logística, cara, isso pode ser uma iluminação, assim, por exemplo, para uma mãe muito nova, que às vezes ela ainda não aprendeu, ela ainda não conseguiu, nunca teve essa experiência de ter um filho. Aí você chega lá, Taimara, e fala assim, deixa eu te explicar um negócio aqui, é difícil mesmo. Aí tem que atender um, tem que atender o outro, aí tem telefone, aí tem o marido, tem que cuidar do marido. Aí você vai dar 2, 3 dicas para a pessoa, cara, que a gente evita o sofrimento. Então, Sandra, isso é uma coisa que a gente também aprende. Por isso que eu falei das dicas aqui, sabe? Às vezes, a gente tem algumas amigas e amigos que dão dicas simples, que desvendam um mistério que é a organização. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falou de uma forma de organizar a biblioteca dele. Gente, hoje a minha biblioteca é organizadinha assim, sabe? Mas já foi muito ruim já, sabe? De eu procurar um livro e não achar, de eu querer ver um tema e não conseguir, aí eu olhava lá na estante e falei, cadê meu livro? Cadê isso? Eu ouvi uma dica de um pastor, de um amigo meu, da forma que ele organizava, de como ele colocava, cara, eu peguei e fiz isso, hoje eu sei onde está tudo. Se eu precisar de falar de um tema, se eu precisar de falar de um outro. Então, assim, Sandra, às vezes, boas dicas são muito importantes, tá? Muito importantes. Maria Helena está meio organizada, o Ciro está meio organizado, é isso. E às vezes o que a gente precisa é de pessoas que nos deem algumas dicas. Porque a pessoa, quando ela não é organizada, uma coisa que ela vai fazer é duplicar o esforço dela. Ela sempre vai trabalhar para mais, ela sempre vai ter que fazer algo mais. Se você perde um histórico, você vai ter que procurar de novo, você vai ter que ir na escola de novo. É todo um outro processo, você vai trabalhar 2 vezes. E eles falam uma coisa aqui que é muito interessante. Os autores vão dizer assim, gente desorganizada precisa trabalhar 2, 3 ou 4 vezes mais na mesma tarefa. Ao lado de profissionais competentes, quem é desorganizado tem má reputação e passa a ser considerado instável ou não confiável. Isso é muito importante, gente. Porque assim, a fama que a gente tem,
Ó, deixa eu ler o que a Taimara falou aqui. Eu penso no meu dia e organizo ele sempre. Se é, por exemplo, calma aí que eu perdi aqui. Se é uma rotina, sigo ele tranquilamente. Mas se tem alguma consulta, por exemplo, me antecipo para as coisas, está fazendo aquele. Entendi, Taimara. Coisa linda, viu? E é isso mesmo, Taimara. Às vezes, por exemplo, a forma que você se organiza, não sei. Tem os post-it lá na. Não sei, né? Se você faz tudo isso na cabeça, ou se tem algum post-it, se tem alguma coisa que você usa para fazer isso. Às vezes, uma dica que você dá para uma pessoa, isso ilumina a vida dela, sabe? Pelo menos eu fui assim, eu fui iluminado nesse sentido. Isso mesmo, Sandra. Maria Helena, sou organizada. Se acabar a luz, nem preciso de vela para encontrar muitas coisas. Coisa linda, Maria Helena. Isso é muito maravilhoso, viu? Glória a Deus pela sua vida. Tem muita gente que vai sair tropeçando, batendo o dedinho pequeno aí na esquina aí, na ponta do sofá. Aí, ó, terrível. Então eles vão falar assim que gente desorganizada, ela tem má reputação, por exemplo, quando ela trabalha com gente organizada. E reputação, gente, é uma coisa muito importante. Reputação é algo que só chega na gente, na verdade chega pouco. Quando é boa, chega pouco. Quando é ruim, só fica lá longe. Às vezes estoura, mas na maioria das vezes fica escondido, né? Então, assim, às vezes só a gente que não percebe que a gente é desorganizado, sabe? Às vezes só a gente não percebe que algumas coisas precisam melhorar. E quando eu digo isso, gente, eu quero deixar isso bem claro, não no sentido de colocar peso, mas no sentido de facilitar a vida e ter essa vida que o próprio Deus propõe pra gente, que é uma vida administrada com inteligência. Queria eu, em Deus, que alguém tivesse chegado para mim quando eu tinha 15 e 16 anos e conseguido me organizar. Por exemplo, eu fui morar sozinho muito cedo, então assim, eu tive que apanhar bastante na vida para aprender a ser o mínimo de organizado e aprender a seguir as coisas, sabe? Começo, meio e fim. Então assim, a primeira pergunta, se você administra bem o seu tempo, faz isso com inteligência, sabe? Trabalha na hora certa, descansa na hora certa. Planta na hora certa, colhe na hora certa. Ô irmão José, só orando e aprendendo aqui, glória a Deus. Já ouvi dizer que organizar, isso vira rotina, gente. É isso mesmo, é um hábito mesmo, viu, Paulo? Acho que você quis dizer hábito ali. Isso vai virar rotina. Isso vai virar rotina. É realmente difícil. E todo o processo que a gente inicia na vida é difícil, gente. Se a gente pensar em qualquer processo que a gente iniciou na vida, quando a gente entrou na faculdade pela primeira vez, foi difícil, não foi fácil. Tudo que a gente começa a fazer é desafiador, sem sombra de dúvidas. Mas isso vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente a organizar a nossa vida. Então, a gente já fez essas duas perguntinhas. Administrar o tempo bem, gente, pense nisso. Pense nisso, porque tem gente que pensa que trabalhar, e aí vai plantar alguma coisa para depois colher quando tiver já numa idade avançada. Gente, isso não é administrar o seu tempo bem. Administrar o seu tempo bem é trabalhar na hora certa, descansar na hora certa, cuidar da família na hora certa, servir a sua comunidade de fé na hora certa. Existem tempo para todas as coisas. A gente precisa administrar esses tempos com inteligência. Então, você administra bem o seu tempo? Você é organizado? Isso é muito importante. E quando a gente fala de organizar bem o seu tempo, tem algo aqui que eles escreveram que eu achei muito bonito. Quando somos crianças, o tempo rasteja, ou seja, a gente tem muito tempo. Quando somos jovens, o tempo anda. Quando somos adultos, o tempo voa. Quando idosos, logo o tempo desaparece. Então, o momento para se fazer que é necessário é hoje. O que eu queria dizer com isso? Eu achei isso muito bonito. Cara, a gente precisa entender no tempo que a gente está, né? Qual que é o tempo? Eu, Serginho, tenho 34 anos. Qual é o meu tempo hoje? Eu tenho a força da juventude
ainda, mas eu já não sou tão jovem quanto eu era. Então eu preciso enxergar o meu tempo. Cada um de vocês eu aconselharia a fazer isso. Enxergue o tempo que você está vivendo, o que esse tempo te propõe de vida, a idade, seja a juventude, seja a idade adulta. Se você, como pai, como mãe, enxergue esse tempo no seu filho, qual é o tempo que ele está vivendo. Por quê? Porque às vezes você pode cobrar dele algo que não é do tempo dele. Isso também acontece muito, muito. Às vezes a criança está saindo ali, né, da idade, da fase de criança, está entrando ali na adolescência, e ele é cobrado como se fosse um jovem, por exemplo. Então isso é muito importante, entender bem o tempo que a gente está, e viver com relação em propósito desse tempo mesmo. E aí, eles vão dizer que também, na minha opinião, foi uma frase muito feliz deles, eles vão falar assim, afinal, quem mata tempo não é assassino, é suicida. É muito importante, gente. O tempo, a gente sabe que ele é a única coisa que não volta. A gente perde tempos. E eu acho que uma análise crítica, uma autoanálise crítica é muito necessária nesse momento, da gente saber que tempo a gente está vivendo e se a gente precisa mudar. Porque se a gente está perdendo tempo, e quando eu digo perdendo tempo, gente, quando a gente fala em perder tempo, a gente sempre vem com aquela primeira imagem de uma pessoa preguiçosa, deitada, e perdendo tempo que ela deveria estar fazendo alguma coisa. Mas lembre-se bem, uma pessoa que só trabalha também, ela está perdendo tempo. Uma pessoa que não vê os filhos crescerem, ela também está perdendo tempo. Uma pessoa que quando ela assustou e chegou a pandemia, e ela falou, que isso, eu não sabia que meu filho era desse jeito, ela também está perdendo tempo. Então, você está assassinando. Você não está assassinando porque você não está perdendo o tempo do outro, você está se suicidando. É isso que eles vão colocar aqui. Quem não leva a sério a administração do seu tempo se torna, né, muito menos eficiente. Eu me acho organizada, mas já trabalhei em um lugar que as pessoas me achavam organizada. Será que era para me agradar? Então, Sandra, assim, o meu conselho é assim, eu costumo dizer, eu falei isso com a Angélica ontem, a gente conversando ontem, eu falei isso com ela ontem. Existem pelo menos 3 aspectos para a gente pensar sobre a gente mesmo. Eu sempre defini assim na minha cabeça, eu não sou, Serginho, eu não sou aquilo que eu digo que eu sou. Eu falo, será que eu sou isso, eu sou aquilo? Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou aquilo que eu faço. Então, quando você for julgar, né, eu estou usando essa palavra aí de forma que eu não achei uma palavra melhor, mas quando você for julgar aquilo que você faz e aquilo que você é, não pense extra. Pensa naquilo que você faz. Não pense no discurso e não pense naquilo que você acha. Pense naquilo que você faz. Então, pegue a sua dinâmica do dia e julgue aquilo que você faz durante o dia. Eu acordo tal hora, faço meu café, eu vou para o trabalho, eu volto. Se você julgar as suas atitudes, indiferente daquilo que você diz ou daquilo que você acha sobre você mesmo, eu acho que aí você tem um julgamento honesto de você. Aí você pode dizer assim, realmente, eu preciso me organizar mais. Às vezes você está se cobrando e nem precisa se organizar mais, sabe? Às vezes você nem precisa. Às vezes o seu nível de organização é um nível que você está podendo ter agora. Por isso que eu falo que o tempo que você está vivendo é muito importante ter esse julgamento do tempo. Entende? Eu, por exemplo, eu falei da biblioteca, então vou usar ela como exemplo. Eu queria, por exemplo, limpar os meus livros, sei lá, a cada 2 semanas. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não consigo tirar todos, fazer aquele ritual que quem tem sabe e gosta.
Sabe, você abre o livro, que maravilha, vai lá, passa o paninho, né? Sabe, eu não consigo fazer isso 2 vezes por mês, mas eu faço, entende? Então, assim, eu acho que esse julgamento não é no sentido de se cobrar que você deva fazer, não. É entender o seu momento. Eu penso muito assim, sabe? Entender a realidade que você está vivendo e julgar aquilo que você está fazendo. Não aquilo que você diz e nem aquilo que você pensa. Então, por isso que eu acho que a dica da Taimara, quando ela falou sobre anotar, sobre aquelas coisas, sobre deixar sistematizado, eu acho que é muito importante. Porque se a gente está vendo assim, sabe, o que a gente está fazendo, eu posso até falar assim, peraí, eu posso colocar outra coisa nesse lugar aqui. Eu estou gastando muito tempo com isso. Entende? Então, eu acho isso muito importante. E, então, o primeiro você administra bem seu tempo, você é organizado. E o segundo tem muito a ver com isso que essa bola que eu acabei de levantar. Você estabelece as suas prioridades e cumpre? Lembre-se, formigas administram seu tempo com inteligência. Quais são as prioridades? As prioridades, a gente leu a primeira prioridade aqui quando começou a live. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isso é muito importante. Quais têm sido as prioridades que você tem tido no seu dia? Tá vendo aí? Tá vendo? A Taimara falou que ela pensa no dia, ela não anota. Ela tem uma capacidade muito interessante. Por quê? Porque aqui, ela consegue guardar, pensar e executar aquilo que ela pensou. Isso é maravilhoso. Tem gente que precisa da ajuda, né? Da escrita e às vezes vai até desenvolver, até não precisar de escrever. E aí, você estabelece as prioridades e cumpre elas? Eu tenho brincado nisso, né? Por isso que eu comecei a ler Mateus 6. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho falado isso desde quando começou a pandemia. Quem não leu a Bíblia em 2020, não leu porque não quis. Sabe? Não leu porque não quis. Porque a gente nunca vai ter tanto tempo como tivemos em 2020. Eu espero, né? Porque eu não quero ver outra pandemia tão cedo, misericórdia. Mas assim, e por quê? Porque isso é prioridade. Você estabelece as suas prioridades e cumpre elas. E aí, quando cumpre elas, por isso que eu falei dessa primeira, eu li o Mateus 6,33 lá no começo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Se a gente não conseguiu estabelecer uma prioridade de leitura bíblica, de devocional, de estudo, nesse momento de quarentena, nós precisamos repensar quais têm sido as nossas prioridades. Pensar. Anoto na memória, se esqueço, anoto de novo. É isso mesmo, Ciro. E aí, eu aprendi muito essa questão de buscar a prioridade. Se a gente estabelece a prioridade, vamos lá, sem anotar. A gente estabelece a prioridade e depois cumpre ela, né? E aí a pergunta é, qual é a prioridade que a gente tem estabelecido? Não é simplesmente estabelecer uma prioridade e cumpri-la. Qual prioridade a gente tem estabelecido? Essa é uma pergunta também, que eu acho que é de suma importância para a gente fazer. Eles falam uma frase aqui bem legal, que eles falam assim, a Leide falou, gosto de decorar. Aí, tá vendo? Uma outra forma. Gente, isso é muito importante. Eu acho que essas dicas são muito importantes, porque na teologia tem uma coisa muito bonita, que eu não sei se vocês já viram as igrejas luteranas, elas têm aqueles vitrais. Sabe aqueles vitrais? E são lindos, né? Tem uma arte muito linda por trás daqueles vitrais, aí tem a Santa Ceia às vezes, cada vitral vai ter uma arte nela. Mas existe uma simbologia por trás daquilo. Qual que é a simbologia por trás daqueles vitrais? É que Deus, ele como sol da justiça, quando ele batesse ali naqueles vitrais da igreja luterana, o Deus que ia sair ali,
cada pedaço ia ser de uma cor, né? Os vitrais são lindos, são coloridos. Então, você ia ver um reflexo dentro da igreja verde, outro reflexo azul. Por quê? Porque o Senhor, que é o sol da justiça, Ele que ilumina tudo isso. Então, assim, por isso que eu estou muito com o pastor Yerso, com o que ele falou na nossa EBD da semana passada, que não se trata, às vezes, de fazer um manual de regras e tentar colocar ele dentro da cabeça de todo mundo. Mas é entender, às vezes, que a Leide vai gostar de decorar, o Ciro, às vezes, vai gostar de anotar, a Taimara, ela vai gostar de memorizar, a Aninha também vai escrever. É entender que cada um, da sua maneira, vai conseguir estabelecer um processo que vai ajudar ela no desenvolvimento. Então isso é muito importante, gente. Não é uma maneira de fazer, né? Vão ser várias maneiras de fazer. Por quê? Porque o intuito nosso, da EBD, de tudo que a gente tem feito e principalmente desse capítulo, é que você administre seu tempo com inteligência. E administrar o seu tempo com inteligência tem a ver com se conhecer, com entender aquilo que você está fazendo, com quanto tempo você está demorando às vezes para gastar, para fazer o que você está fazendo, e também saber quais têm sido as suas prioridades. Não só se você tem estabelecido prioridades e cumprido. Porque às vezes você pode ter estabelecido uma prioridade que ela precisa ser repensada. Também, isso também acontece. Eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo no Telegram de pastores do Brasil todo, e é uma mentoria pastoral. E eu lembro que há muito tempo, lá atrás, quando esse grupo surgiu, um dos mentores, né, desse grupo, ele disse assim, ele estava, né, fazendo o doutorado dele, aquela coisa, muita pesquisa, ele falou assim, gente, eu não tenho, gente, eu estou falando de um pastor que era referência para, assim, milhões de pastores, milhares de pastores, ele era que mentoreava a gente, ele vira e fala assim, eu não tenho a capacidade de continuar o meu doutorado, continuar as minhas pesquisas, se o meu celular estiver no mesmo cômodo que eu estou. Sabe o que ele fazia? Simples. Quando ele ia estudar, separar o tempo para a pesquisa dele, ele simplesmente pegava o celular dele e deixava em outro cômodo. Colocava no silencioso e deixava o celular no outro cômodo. Então, assim, sabe? Estabelecer as prioridades é muito importante, porque senão a gente não consegue cumprir e viver essa experiência com inteligência, né? Joel, é isso mesmo, irmão Joel. Se a gente pode simplificar, para que a gente vai complicar? Não precisa complicar. A gente se conhece, vê quais são as nossas dificuldades, estabelece as prioridades e vamos pro jogo. Aí eles falam aqui que a gente deve investir em atividades produtivas. Devemos nos programar para ajudar as pessoas, dedicar aos nossos estudos, orar e ler a Bíblia, estar com a família, colaborar com a igreja e com todo o trabalho humanitário e social. Olha isso aqui, irmãos, é muito importante isso. Programar para estar com a família, dedicar aos estudos, orar, ler a Bíblia, colaborar com a igreja e com trabalhos humanitários. Só aqui eles listaram 6 afazeres. Deixa eu ver o que a Maria está falando aqui. Tudo que chegar nas nossas mãos devemos fazer com nossas forças. Isso, quer comais, bebais, façais tudo para a glória de Deus. É isso mesmo. Temos que dar o nosso melhor em todo o tempo, em tudo aquilo que fizermos. Isso mesmo, viu, querida? Irmãos, a gente não consegue fazer isso aqui se a gente não estiver organizado. Programar para ajudar as pessoas, dedicar aos estudos, orar, ler a Bíblia, estar com a família, colaborar com a igreja e com trabalhos humanitários. A gente não consegue. Pensa só na nossa declaração de propósito da nossa igreja. Amar a Deus, acolher
as pessoas e servir a cidade. Todos nós aqui provavelmente estamos sabendo, né, que a gente está fazendo uma outra ação do Vida Solidária, né? Que está escrito lá, depois você vem aqui no feed aqui, tem uma outra ação acontecendo do Vida Solidária, participe dela. A Vida Solidária é uma das coisas mais lindas que o Senhor deu pra gente ali na IBCP. Se a gente não, de forma intencional, eu converso muito e falo isso muito com os amigos meus também, a gente precisa de colocar uma palavra no nosso dicionário pessoal, que é intencionalidade. Por exemplo, se você intencionalmente não se organizar para participar, por exemplo, de uma vida solidária, você nunca vai conseguir. Entende? Você nunca vai conseguir ajudar as pessoas, dedicar ao estudo, orar, ler a Bíblia, se você de forma intencional não administrar o seu tempo com inteligência. E eu entendo, irmãos, que a gente precisa aprender a fazer isso. É o que eu disse na EBD passada, eu repito, e eu acho isso muito importante. A gente precisa fazer isso de forma intencional. A gente aprende, a gente desenvolve. Por isso que desde quando a Taimara começou, eu já comecei a sugerir isso. A gente precisa de dicas, a gente precisa de mentorias, a gente precisa de pessoas que nos ajudam, a gente precisa de pessoas que têm mais experiência que a gente, que já fizeram o caminho que a gente está se propondo a fazer. Então isso é muito importante, viu? Então vamos lá para a última pergunta. Lembrando das 3 perguntas você administra bem o seu tempo? Lembre-se que administrar bem o seu tempo não é trabalhar para sempre. É trabalhar na hora certa, descansar na hora certa, plantar na hora certa, colher na hora certa. A gente é organizado. Se você precisar de um documento hoje, você consegue achar ele assim, ó, histórico escolar. Vou pegar ele, vou achar. Você estabelece bem as suas prioridades? Quais são as prioridades que você tem estabelecido? Você cumpre elas? Estabelecer e cumprir. Ok, você tem estabelecido e tem cumprido as prioridades. Aí a pergunta quais são essas prioridades? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se a gente não se organizar, a gente não consegue ter uma boa leitura bíblica, um bom devocional. E a última pergunta você reflete sobre o que você tem feito da ou com a sua vida? Isso é muito importante, muito importante. Eles dão 4 conselhos práticos aqui no finalzinho do livro. E um conselho que eu achei muito importante é: gaste tempo para economizar tempo. Muito legal isso, né? Gaste tempo para economizar tempo. É suficiente dizer que para administrar seu tempo será necessário parar e refletir a sua rotina. Parar e refletir a sua rotina. A gente faz isso? Quando a gente pensa na nossa rotina, se a gente já conseguiu criar o hábito e ter essa rotina, e ter uma rotina bem estabelecida ou pré-estabelecida, a gente consegue, de fato, ficar com ela? A gente consegue, de fato, estabilizar ela? E às vezes, se a gente já tiver estabilizado essa rotina, será que ela não está na hora de ser repensada, não? Sabe, será que a gente tem refletido sobre aquilo que nós temos feito na nossa vida ou com o nosso tempo? Isso é muito importante, irmãos. É muito triste quando a gente chega em uma idade, e seja qualquer uma, e a gente fala assim: cara, o que eu fiz com a minha vida? Eu tenho ficado muito reflexivo, porque todos vocês sabem, né, do tempo que eu passei com minha mãe esse último mês. Eu passei dias difíceis com minha mãe. Graças a Deus as coisas estão melhorando, mas esse tempo é um tempo sempre de reflexão. Sempre de reflexão. E quando eu estava passando pelos momentos mais difíceis mesmo, porque eu vou ser assim, totalmente honesto com vocês, irmãos. Eu assim,
eu realmente estava muito pessimista em relação ao que ia acontecer, né? Porque a gente vê as coisas do jeito que eu vi ali é uma coisa muito difícil, não estou acostumado, né? Hospital, uma situação muito difícil, enfim. Só que em nenhum momento eu fiquei com pesar. Por que eu não fiquei com pesar? Porque eu sei e sabia que em todo momento que eu pude viver com a minha mãe, o tempo todo, eu vivi bem. Sabe, eu não tinha uma consciência pesada no sentido, nossa, eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo, eu deveria ter feito aquilo outro. Não passei por esse momento. A gente sempre quer mais, né? O que eu pedi a Deus é, Deus, me permita viver mais tempo com minha mãe, por favor. Mas não no sentido de que, nossa, eu deveria... Não, a gente viveu bons momentos. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Porque senão a gente chega num lugar que a gente vai repensar isso. A gente vai falar assim, cara, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz da minha vida? Como que eu gastei o meu tempo? Eu construí tudo isso que eu construí e agora no final estou pensando nisso. Sabe? Questione a utilidade e a urgência de cada tarefa que você pré-estabeleceu. Questione isso. Isso é muito importante. Nos questionar é muito importante. E se a sua resposta diante deste questionamento que você fizer, lembre-se disso, não é um questionamento que uma pessoa vai te acusar ou que você... Não, nessa reflexão que você fizer sobre a utilidade e a urgência de cada tarefa que você estabeleceu, se as suas respostas forem duvidosas, não hesite em repensá-las. Não hesite. Isso é lindo, isso é bonito. Isso não é demérito, muito pelo contrário, isso é mérito, muito mérito. Eu conto sempre uma experiência que eu tive com um amigo meu, pastor em uma igreja em São Paulo, uma comunidade linda, 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 linda. Eu ia pregar muito lá, fui em vários aniversários da igreja dele, e esse amigo meu, na época, isso tem alguns anos já, na época ele chegou, ele tinha 55, 56 anos na época, ele chegou na frente da igreja e falou assim, gente, eu aprendi muita coisa errada nessa caminhada. E eu queria refazer isso tudo com vocês. Então eu ensinei algumas coisas erradas aqui na igreja. E eu queria repensar isso. Mas eu queria falar isso aqui de púlpito para vocês e pedir perdão por isso. E qual que era o medo dele? O medo dele era que as pessoas abandonassem a igreja. E o que as pessoas disseram foi, o senhor é o nosso pastor. Se o senhor aprendeu algo e reviu que tinha feito algo que não era legal, nós vamos aprender com o Senhor de novo. Nós vamos fazer essa caminhada. Então, assim, não é demérito, gente. E quando ele me contou isso, gente, estou falando para um pastor chegar na frente de uma igreja com 300, 350 membros e falar que ele está errado e falar assim, isso não é fácil. A igreja com mais de 20 anos, 20 e todos anos, não é fácil. Isso é bonito, isso é lindo, isso é bonito. Deu uma pausa aqui. Onde eu estava quando vocês me ouviram pela última vez? Irmãos, tem gente aí? Parece que meu Wi-Fi caiu aqui. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Me dê um sinal de vida aí, por favor. Me dê um sinal de vida. Faz um joinha aí pra mim, pra eu saber que vocês estão aqui. Igreja com 20 anos. Obrigado, viu, Marquinhos? E depois dessa experiência com esse pastor lá, uma igreja com mais de 20 anos, o pastor, ele virou e falou assim, gente, eu aprendi algo errado. E eu queria falar isso para vocês, eu ensinei para vocês algo errado. E isso foi lindo. Então, e a igreja falou assim, não, nós
o Senhor é nosso pastor, se o Senhor nos ensinou algo que o Senhor está revendo agora e quer nos ensinar de novo, nós estamos com você. Irmãos, isso não é fácil. Não é fácil, mas não mesmo. Todo medo, toda insegurança que passou pela cabeça dele. Então, quando eu falo isso, sabe, questione a utilidade e a urgência de cada tarefa que você está fazendo. E, cara, se você vê realmente que as suas respostas, que as respostas desse questionamento que você está se fazendo de forma honesta, elas são duvidosas, não tenha medo de repensar. Não tenha medo. Eu tenho muitas dificuldades, na verdade, com coisas concretas e exatas, sabe? Eu fico pensando, eu tenho estudado muito sobre as perguntas de Jesus, as perguntas que as pessoas fazem. E eu tenho aprendido muito que as perguntas que fazemos, elas dizem muito mais sobre a gente, às vezes, do que as respostas concretas que a gente tem. Jesus, ele era um fazedor de perguntas, sabe? Todos nós aprendemos com o passar dos anos. Isso, irmão Joel. A gente tem que estar assim... Se a gente, na verdade, assim... eu não sei quem falou isso, eu estou tentando buscar na minha mente aqui, mas tem um filósofo que falou isso. Se você parou de aprender, você morreu, né? Então, assim, a gente está em constante aprendizado a vida toda. Então, assim, pense nesses 4 pontos que eu gostaria de sugerir para vocês. Você administra bem o seu tempo? Lembre-se sempre que administrar o seu tempo é sempre estar fazendo o que deve ser feito na hora certa, descansando na hora certa. Não suprindo a urgência de que o mundo nos impõe. Você é organizado? Você consegue achar aquilo que você quer achar na hora que você quer? Você cumpre as suas prioridades? Você estabelece as suas prioridades e as cumpre? Quais são as suas prioridades? Eu vou tocar sempre nesse ponto, que para mim é maravilhoso. Quem não lê a Bíblia toda em 2020, não leu porque não quis, porque a Bíblia não foi uma prioridade. Porque a gente nunca vai ter tanto tempo quanto tivemos em 2020. Estabeleceu suas prioridades? Pense se essas prioridades têm que ser essas mesmo. Você reflete sobre o que tem feito com a sua vida. Então, irmãos, essa é a minha contribuição hoje, sabe? Essa é a minha contribuição com Formigas Administram o Seu Tempo com Inteligência. Lembre-se sempre, desenvolver é uma capacidade que o Senhor, que o nosso Deus nos deu. Nós precisamos desenvolver. E essa capacidade de administrar a nossa vida foi um presente que o Senhor nos deu. Então, assim, tenha disciplina, busque isso com afinco e tenha isso como um privilégio de filhos e filhas do Senhor. Tem alguma pergunta? Vocês querem dizer algo, contribuir? Vocês trocaram muito hoje, eu fiquei muito feliz de vocês estarem trocando mensagem. Obrigado por isso, viu? Obrigado, Taimara. Obrigado pelo apoio, pelas mensagens. Você é muito querida, viu? Ô, Babeto, obrigado, viu? Abençoado. Adoramos ouvi-lo nessa tarde. Obrigado, viu, Babeto? Vocês são muito, assim, muito abençoadores, viu? A BCP é realmente uma igreja linda e abençoadora. Ô, irmão José, obrigado. Você tem alguma experiência que você gostaria de trocar nesse sentido aí? De administrar bem o seu tempo com inteligência? Obrigado, viu, Marquinhos e Hébia? Muito obrigado. Irmão Joel, obrigado demais. Irmã Lael, obrigado, viu? Vocês são muito queridos. Se você tiver alguma experiência que você queira trocar em relação a esse administrar o tempo com inteligência, escreve aí pra gente, enquanto eu vou dando os nossos avisos aqui. Gostei muito do estudo, muito obrigado, viu, querido? Irmãos, eu gostaria muito de lembrar, muito mesmo de lembrar do nosso Vida Solidária, né? Então vem aqui no feed, olha direitinho todas as